Muito bem, estamos chegando com o nosso programa Fora da Área, aqui pela TV Minuano, canal 525 da Claro TV, hoje, dia 25 de março. Venha conosco e confira as seguintes atrações. Caxias não passa pelo Operário na Copa Sul-Sudeste e empata na abertura da Copa. De volta para casa. Ex-zagueiro retorna como supervisor do Chavante. Mano Menezes em ação na data FIFA. Seleção peruana disputará amistosos internacionais. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora aqui no programa Fora da Área pela TV Minuano. Hora daquela pausa para hidratação e já a gente volta para trazer muitas informações e aquele conteúdo legal que você só vê aqui no programa. Fique aí. Olá pessoal, eu sou o Chico Gonçalves no programa Moda Prática, que vai ao ar todos os dias pela TV Minuano, direto aqui do Rio de Janeiro. Você conecta com as principais tendências e novidades do universo da moda, no Brasil e no mundo, com uma abordagem leve, acessível e atual, informações de qualidade para você criar o seu estilo pessoal com dicas práticas e melhorar a sua imagem no dia a dia. O Moda Prática é um espaço de moda que divulga os eventos do estado. A sua imagem pode influenciar outras pessoas e as minhas dicas vão fazer você ser elegante sem esforço e sem precisar grandes investimentos. Aguardo vocês no Moda Prática. Estamos de volta com o programa Fora da Área aqui pela TV Minuano, canal 525 da Claro TV. Você nos acompanha em todas as nossas redes sociais. E começamos com a Copa Sul-Sudeste, que teve bola rolando na noite de terça-feira. Veja aí como foi a estreia do Caxias. Apenas 0-0, o Caxias empatando com o Operário de Ponta Grossa do Paraná, que utilizou uma equipe reserva, na verdade, uma equipe sub-20, já que o time principal está focado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pouco mais de 1.400 torcedores pagaram ingresso para este jogo diante da equipe do Operário bicampeã paranaense. Hoje será a vez do Juventude estrear da competição, enfrentando a equipe do Sampaio Correia às 19 horas, lá no Lourivaldão, estádio Lourival Gomes, em Saquarema. Então, a estreia da segunda equipe gaúcha na Copa Sul-Sudeste. Enquanto acompanhamos alguns lances da partida, o Caxias até foi melhor no jogo de ontem diante do Operário, mas desperdiçou muitas oportunidades e saiu vaiado ao final da partida contra o time paranaense. Então, o Caxias, que teve recentes eliminações em casa, ontem, quando teve a oportunidade de vencer, mais uma vez, não conseguiu. Então vamos aí o que disse o técnico Marcelo Cabo sobre este placar de 0-0. Eu acho que a atuação foi boa, a gente foi dominante no jogo, né? Eu não me lembro de uma defesa do Busato no jogo e nós tivemos 63% de posse de bola, 14 finalizações, um volume bom de jogo. Eu acho que você, quando inicia o jogo com 7 novas peças, né? 7 novos jogadores vindo de uma intertemporada, a gente sabia que não ia ser como a gente idealizava. Mas eu acho que só nos faltou o gol, porque a gente teve volume, a gente teve repertório de movimentações e eu acho que o conjunto ele vai vir com o passar do tempo, um volume entre eles, um conhecimento pleno entre os atletas. Nós somos hoje um time heterogêneo e um elenco heterogêneo, né? Mas o que a gente fez durante as 3 semanas de trabalho, a gente acabou saindo muitas coisas que a gente trabalhou. E assim, você falar assim que um resultado em casa ou um empate é muito ruim, porque a gente precisava vencer. Mas quando você olha que a gente teve um bom volume, a gente jogou no campo do adversário, criamos situações por dentro, por fora, tivemos um repertório e aí pecamos naquilo que
O futebol brasileiro tem pecado muito. No último terço, no acabamento, na tranquilidade para finalizar, tivemos muitas situações de finalização, mas tivemos o controle do jogo, o domínio do jogo, como eu quero que o Caxias seja em casa. Mas aí cabe a mim trabalhar esse terço final, trabalhar essas finalizações, melhorar, né? Com certeza, alguns jogadores não jogavam há muito tempo, então vou te falar das 5 substituições, 4 eu fiz por uma questão da perna pesada, normal, às vezes numa temporada. Tem jogador aí que não joga 90 minutos, que começou o jogo hoje há muito tempo. Aqueles que vinham jogando 90 minutos, como o Jansson, fez uma partida muito boa aí, suportou bem o jogo, né? Então, assim, no cômputo geral, resultado ruim, entendo que a performance foi boa, sabendo que precisamos melhorar ali o acabamento, né? Os gols que a gente criou, principalmente no segundo tempo, que a gente teve um bom volume, tivemos uma... E aí a equipe deles também, não vamos julgar o perfume pelo rótulo, né? Porque assim, é uma equipe alternativa, mas de bons jogadores. Aí então a análise do técnico Marcelo Cabo. E a próxima rodada da Copa Sul-Sudeste para você conferir na tela conosco aí. O próximo jogo para a equipe do Caxias será em Belo Horizonte contra o América, no estádio Independência, dia 29 às 19h30. Então, o Caxias, que não conseguiu fazer o dever de casa, agora vai ter que buscar lá em Minas Gerais a sua primeira vitória na competição. Sobre o atual momento da dupla Caju, a estreia do Caxias e o que se projeta para a estreia do Juventude logo mais, o nosso companheiro Gilberto Júnior, coordenador de esportes da Rádio Caxias e também narrador da emissora, fala conosco aqui no programa Fora da Área. Fala, Giba. Pois é, Flávio Fiorin, a dupla Caju tem o seu início na Copa Sul-Sudeste. O Caxias jogou ontem, o Juventude joga hoje. O Caxias não saiu do 0-0 com o Operário Ferroviário, num jogo que foi assistido por 1.358 torcedores no Estádio Centenário, e tem que se ponderar que é um Caxias muito diferente. Teve pelo menos 7 estreias no time titular, além de outros 3 que entraram no decorrer do jogo. Então é um Caxias que ainda vai, sim, nos próximos compromissos, adquirir uma melhor mecânica de jogo. A gente viu algumas peças acrescentando e recebendo elogios. O Marcelo Freitas, o volante, recém-contratado vindo da Portuguesa, também o atacante Luiz Miguel, que veio do Vitória, são jogadores interessantes. Ainda a expectativa do Felipe Rangel, que jogou, teve uma partida discreta, mas não foi um mau jogo do Caxias. O Caxias faltou um pouco mais de efetividade, ele procurou mais o resultado do que a equipe do Operário. O Operário que veio a Caxias do Sul utilizando boa parte de um time jovem, com jogadores sub-23 e alguns outros garotos que compõem o elenco principal do time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Então era até uma boa possibilidade para o Caxias, mas é um time do Operário que tem um pouco mais de ritmo de jogo e eu acho que em algum momento complicou para o Caxias, principalmente nos lances de transição, embora não tivesse criado muitas oportunidades. Bom, o Juventude estreia nesta quarta-feira contra o Sampaio Corrêa em Saquarema. E eu confesso para vocês que eu não consigo nem projetar o time que vai jogar, visto que o Juventude não leva ao Rio de Janeiro sequer o técnico Maurício Barbieri. Ele leva alguns jogadores do elenco principal, o goleiro Pedro Rocha, reserva imediata do Jandrei, que deve fazer a estreia hoje pelo Juventude, levou também o Ibali, que é um volante que compõe o elenco principal, mas não é titular. Levou o Galego, também o centroavante. E no mais, alguns jogadores jovens também e outros que compõem o elenco principal, mas que não são muito utilizados. Então o Juventude ele vai montar com o técnico Gerson Ramos, o auxiliar do Barbieri, um time que possa ser mais competitivo jogando no interior do Rio de Janeiro. Juventude que, numa visão otimista, esperava que a sua cota por participação na Copa Sul-Sudeste fosse circular nos R$2 milhões, e numa visão pessimista, talvez R$1 milhão. Mas quando chegou à conclusão de que seria 300 mil pela primeira fase e se for campeão em bolsa no mínimo 1 milhão, bom, aí o Juventude repensou e prioriza 100% o Campeonato Brasileiro da Série B. É isso que temos aqui de Caxias do Sul. Um grande abraço. Valeu, Gilberto Júnior. E por falar em grandes oportunidades e grandes ações dentro
de campo, o Caxias ontem fez algo muito legal. No jogo de ontem, o Caxias deu visibilidade a uma causa que vai além do futebol. Promoveu uma ação contra o feminicídio do Estádio Centenário e, na oportunidade, distribuiu aos torcedores que lá estavam presentes o violentômetro, que é erguendo também faixas antes da partida para conscientização sobre a violência contra a mulher. Então, bela iniciativa do Caxias, que se não fez gol no tempo regulamentar, fora dele, fez um golaço de placa. Seguimos aí falando do nosso futebol gaúcho, as novidades do Campeonato Brasileiro da Série D. Temos jogadores chegando aí no Guarani de Bagé. O primeiro destaque aí para o João Teixeira, zagueiro, 28 anos. Ele que é paulista da cidade de Araraquara e também acumula passagens pelo oeste de São Paulo, Mosta e o Hibernians. O Hibernians que é time da Escócia e o Mosta é time do país, né, em Malta. Então o Mosta de Malta e o Hibernians da Escócia. Já o Victor Ferreira também é outro reforço anunciado pela direção do Guarani de Bagé. Ele é goiano, 24 anos, teve passagens pelo Estrela Amadora de Portugal e aqui no Brasil pelo Grêmio Anápolis e mais recentemente estava disputando o Campeonato Mineiro pelo time do Itaberito. Ainda com relação à Série D, o estádio Bento Freitas não tem laudos exigidos pela CBF para a Série D do Campeonato Brasileiro. Por esse motivo, a tabela oficial dos jogos, com datas e horários, ainda não pôde ser divulgada. Aqui no Rio Grande do Sul, falta somente o laudo do estádio Bento Freitas, mas tem outros estados aí com outros estádios que estão pendentes. Mas a novidade por conta do Brasil de Pelotas é o retorno de um velho conhecido que marcou época como jogador e agora atua como gerente de futebol, Fernando Cardoso. Sou o Fernando Cardoso. Estou retornando a casa novamente para reviver momentos com o torcedor que foram, né, de muitas glórias no passado, e espero que nessa nova etapa aí a gente esteja junto de novo, né, mais uma vez. Sexta-feira é dia de conselho técnico na Federação Gaúcha de Futebol para definir ou não, né? Esperamos que se defina, a disputa da Copa do segundo semestre, a Copinha. Aí se vai valer vaga na Série D no ano que vem ou na Copa do Brasil. Mas enquanto essa situação não é oficializada pela Federação, os times, que são poucos, que vão disputar a competição, seguem tratando de reforços. O Farroupilha de Pelotas, que não atuará no Bento Freitas e nem mesmo na Boca do Lobo, segue anunciando seus nomes aí. Um deles, Luander, tem 21 anos, atacante, 1,74 m. Acumula passagens não só pelo Pelotas, mas também pelo Brasil e além do próprio Farroupilha. Então, jovens anunciando aí os seus currículos e o Farroupilha contratando jogadores que já atuaram em categorias de base da Zona Sul do Estado para a disputa da Copa da Federação Gaúcha de Futebol. E você que sonha ser jogador profissional um dia, vem aí, nos próximos dias, o Peneirão do Esporte Clube Pelotas, lá na Boca do Lobo. E o Daniel Carvalho, que é natural de Pelotas e teve grande passagem pelo Esporte Clube Internacional, tem este recado para você. Preste atenção. Fala, gurizada. Esse é um recadinho para algumas pessoas que estão com algumas dúvidas e estão me mandando mensagem. Então, é o seguinte: no próximo sábado, às 9 da manhã, nós teremos a nossa avaliação, tá? Tem gente que de fora querendo vir participar. Então, a gente deixa claro o seguinte: hoje, no primeiro momento, o atleta que vier para a cidade para fazer a avaliação, ele não terá disponibilidade nos flats. Amanhã, depois esse atleta fizer parte do grupo, o clube sim vai disponibilizar flat e alimentação. Então isso é uma coisa que eu tenho o maior orgulho de falar do Pelotas, que o Pelotas é um dos pouquíssimos clubes que não cobra R$1 do atleta.
Muitos clubes no interior, que eu não estou aqui para julgar nem para dizer se é certo ou se é errado, normalmente cobram uma taxa desses jogadores para morar na concentração do clube e até para ter alimentação. Alguns R$ 1.200, outros R$ 1.500. E eu, com maior orgulho, posso dizer, o Pelotas não cobra um centavo desse atleta. Então, o jogador que vir fazer a avaliação no sábado e que é de fora de Pelotas, enfim, num primeiro momento, ele não terá disponibilidade do flat. Se ele for aprovado e ficar no grupo para jogar o gauchão, ele sim terá disponibilidade do flat e alimentação. Tá bem? Isso daí é uma coisa que eu tenho bastante orgulho de falar do Pelotas, bastante orgulho das pessoas que trabalham conosco, que a gente não cobra um centavo, não cobra R$1 do atleta que morar no clube, que venha jogar conosco. Então, convido todos vocês, Pelotas, região, atletas de fora, que chegarem em Pelotas para fazer a avaliação. Desejo toda a sorte do mundo e tomara que aproveite a oportunidade, tá bem? Até sábado, gurizada. É nesse sábado, então, te liga aí, você que está pela região, até mesmo aqui de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre, tem este recado especial aí do Daniel Carvalho e vá até a Boca do Lobo e participe do Peneirão do Lobo. Voltando ainda à cidade de Pelotas, agora na manhã de hoje, mais um reforço foi anunciado pelo Grêmio Esportivo, o Grêmio Atlético Farroupilha, para a disputa da Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Goleiro também bastante novo, né? O Eric Porto. Tem 1,86 m, passou também pelo próprio Brasil de Pelotas, já jogou no Lobo, no Progresso e pelo São Paulo de Rio Grande, onde inclusive integrou o elenco profissional semifinalista da Série B do Gauchão de 2025. Mais um jovem nome agregado aí ao grupo do Farroupilha. Novidade também na manhã de hoje no São Luís de Ijuí. O lateral esquerdo Isaldo foi oficialmente anunciado pela direção hoje cedo. Ele tem 32 anos e antes de se transferir para o rubro de Ijuí, estava atuando no futebol maranhense pela equipe do Sampaio Correia. Final de semana será marcado pelo clássico Grenal feminino. Então, a preparação é intensa, tanto pelo lado das mosqueteiras, como também pelo lado das gurias coloradas. Veja a preparação das gurias coloradas lá no Sesc Campestre. Por mais que a gente já tenha vivenciado clássicos, o clássico é meu clássico. Então, assim, sempre a hora é outra, é um pouco diferente. E eu acho que esse é um clássico, ele é atípico pra gente, porque em geral a gente tá acostumado a jogar contra o Grêmio quando a temporada já tá mais pra frente. E a gente já começa jogando, e num campeonato que, fora a questão que eu acho que talvez seja a da rivalidade, e essa é fundamental, é um campeonato muito equilibrado. Então a importância de 3 pontos é gigantesca. Vai ser difícil, é claro que a expectativa sempre é muito alta, a gente já está preparada, a gente já vem treinando, pensando principalmente nesse clássico, porque acho que jogo assim todo mundo quer jogar, né? Então a gente tem certeza que sábado vai ser um jogo bom. Eu espero que seja um jogo jogado, entendeu? Independente das rivalidades que nós temos, e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com a vitória. A equipe estar fechada tem ajudado bastante dentro e fora de campo, mas como eu falei, ainda tem muito a melhorar e a gente sabe que a gente vai conseguir. Gurias coloradas e a preparação intensa para o clássico Grenal deste final de semana. Você lembra do Perdigão? Claro que lembra, aí passou pelo 15 de novembro sob o comando do técnico Mano Menezes, passou por várias equipes do Brasil, passou pelo Internacional e ele lançou um vídeo, na verdade um desafio na internet para perder peso. Será que ele vai conseguir? Veja aí.
Maybe I'm weak, maybe it's time. Tell me where we go. Whenever you're free, whenever you are, let me hear you go. Maybe I'm weak, maybe it's time. Let me hear you go. Tell me where we go. Let me hear you go. Baby, you're sweet, we can go far. Tell me where we go. Whatever you need, we can be stars. Let me hear you go. Fê, faz panturrilha pra ele, tá sem panturrilha, ó. Tá. Aí, ó. Puxa o shortinho pra aparecer a coxa. Aí, ó. É, isso. Agora trincou. Pedro, Japinha, você sabe que é o seguinte, né, cara? Queima muito calorias e o biotipo precisa ingerir muito calorias. Então a gente tá usando aqui na padoca aqui pra fazer um sustento bem grande aí. Tá? O nutricionista aqui não deixa. O nutricionista Brunão tá em cima marcando, viu? Pra não deixar eu chegar muito perto, tá vendo? Marcando em cima. Mas eu vou tentar driblar com aquela qualidade minha, sair da marcação e fazer um grande ataque nesse salgado. Tá aí então o Perdigão nesse desafio, né? Para perder um pouco do peso, né? Porque o homem tá inchadinho, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Eu falei que o Perdigão teve atuação no 15 de novembro, né? De Campo Bom, no seu áureo tempo, depois jogou no Internacional, enfim. E o técnico dele na época do 15 de Campo Bom era o Mano Menezes, que hoje está na seleção peruana, inclusive está em Paris, fazendo uma pré-temporada, onde no final de semana a seleção peruana, sob o seu comando, vai realizar o primeiro amistoso. Já o Peru não tem mais oportunidade de se classificar para essa Copa do Mundo, mas já projetando o próximo Mundial, por isso o Mano Menezes foi contratado. Veja o vídeo aí preparatório da seleção peruana visando o amistoso contra a seleção do Senegal. Hay amores que no dependen del resultado, amores que no se explican, se sienten. Esta camiseta es promesa, es historia, es identidad. Cuando el camino se hace difícil, seguimos. Amor incondicional. Estos son los convocados. Unidos siempre. Porque cuando late el corazón, late por Perú. Uma semana intensa de jogos aí, amistosos, preparatórios e também da repescagem para a Copa do Mundo. Já vamos começar a definir os últimos times que irão participar do Mundial de 2026. Por exemplo, a Bolívia vai enfrentar a seleção do Suriname. E houve uma tristeza, uma comoção muito grande por parte do atacante Marcelo Moreno, que estava bem preparado fisicamente para participar desse amistoso, e, aliás, desse jogo oficial contra o Suriname, e não foi relacionado. Coisas do futebol. Espera-se que para a próxima partida ele esteja participando. Tá certo? Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa Fora da Área, agradecendo a sua atenção, o seu carinho, e a gente se vê no próximo programa. Tchau!